Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre ciclo cardíaco, bulhas cardíacas e também vou falar um pouquinho sobre volume sistólico. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o ciclo cardíaco e a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é esse ciclo cardíaco. São ciclos alternados de contração e relaxamento das câmaras cardíacas. Então, o que é importante a gente se atentar nesse ciclo cardíaco? Quatro coisas principais. A primeira é que um evento mecânico, ou seja, uma contração e um relaxamento, eles vão ocorrer depois que a gente tem o impulso elétrico passando por essas células. Então, da mesma forma que a gente tem a contração e o relaxamento de um cardiomiócito, quando há um potencial de ação nessa célula, nós temos a contração e o relaxamento desse sincício, né, dessas câmaras cardíacas, quando há aí um evento elétrico, né? Quando a gente tem a despolarização, esse sincício vai se contrair, quando a gente tem a repolarização, ele tende a relaxar. Outra coisa que a gente precisa se atentar é que a contração do átrio direito, ela ocorre um pouco antes que a contração do átrio esquerdo. E por que isso acontece? Porque o átrio direito, ele é o primeiro a se despolarizar, visto que o nó sino atrial está exatamente em cima dele. Então ele vai se despolarizar antes e vai contrair um pouquinho antes que o átrio esquerdo. Outra coisa que a gente precisa entender é que o ventrículo esquerdo, ele se despolariza antes do ventrículo direito. E apesar dele se despolarizar antes do ventrículo direito, ele vai contrair e ejetar esse sangue um pouquinho depois do direito. E por que isso acontece? Porque no ventrículo esquerdo nós temos uma massa muito maior. Ele tem muito mais cardiomiócito. Então, ele vai demorar muito mais para se despolarizar, por isso ele tem que começar a despolarizar antes. E mesmo ele despolarizando antes, ele tem tanta massa a mais que o ventrículo direito que ele vai demorar mais tempo para poder fazer a ejeção aí do sangue. Mas lembrando que isso, gente, é uma coisa assim, questão de milissegundos, então é quase imperceptível, a gente não consegue perceber na ausculta, né? A gente percebe os átrios contraindo como um todo, os ventrículos como um todo, e isso é importante só para que a gente consiga entender essa fisiologia cardíaca melhor. Então vamos lá falar do ciclo cardíaco propriamente dito. Vamos entender agora as fases do ciclo cardíaco. Nós vamos começar pelo número 1, que está aqui na imagem. Não significa que precise começar aqui, né? O ciclo cardíaco, ele pode ter início onde você quiser, porque é um ciclo. Ele vai começar e vai finalizar no mesmo local. Mas a gente começa aqui no número 1 para uma forma mais didática mesmo. Então, vamos lá. O que esse número 1 está nos dizendo? Na fase 1, a gente tem o final da diástole. O que significa isso? O final do relaxamento. As quatro câmaras estão relaxadas como um todo. Se as quatro câmaras estão relaxadas como um todo, a gente tem um enchimento passivo dos ventrículos. Por quê? Quando esses ventrículos se relaxam, as válvulas atrioventriculares, elas abrem e esse sangue escoa pelas válvulas atrioventriculares o sangue que já estava nos átrios. Então, ele vai escoar aí pelas válvulas atrioventriculares e a gente vai ter um enchimento passivo do ventrículo. Depois que esse ventrículo se enche passivamente, a gente tem a fase 2, que é quando a gente tem um restinho de sangue lá no átrio que precisa passar para o ventrículo. Aí, o que esse átrio faz? Contrai. Então, ele vai fazer uma sístole para ejetar o restinho de sangue que tem lá dentro dele para o ventrículo. Ou seja, um pouquinho de sangue que restou lá no átrio, que não desceu passivamente, esse átrio contrai para que ele desça para o ventrículo. Então, a primeira fase é o quê? Diástole total da câmara, de todas as câmaras, né? E aí a gente tem o enchimento passivo dos ventrículos. Esses ventrículos se encheram passivamente, o átrio, que tá com um pouquinho de sangue que precisa ir para o ventrículo, ele contrai para ajudar esse sangue a descer, o resto de sangue descer, e esse restinho de sangue vai lá para o ventrículo. E a gente tem
aí a fase 2. Na fase 3, a gente vai ter que esses ventrículos já vão estar cheios. Então, eles já estão com todo o sangue que eles precisam. E aí, o que eles vão fazer agora? Contrair. Só que na fase 3, a gente tem a contração ventricular isovolumétrica. O que significa isso? Esse ventrículo, ele vai contrair, só que ele não vai ejetar esse sangue. Ele vai contrair e vai manter o seu volume. Por isso a gente fala que é uma contração isovolumétrica, ou seja, esse volume continuou o mesmo. Então a gente tem a contração do ventrículo. Esse ventrículo não vai ejetar o sangue porque ele não faz pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares, mas ele faz pressão suficiente para fechar as atrioventriculares. Quando as válvulas atrioventriculares se fecham, o sangue turbilhona ali dentro do ventrículo, e aí ao turbilhonar ele faz a primeira bulha. O que é essa primeira bulha? É o barulho que a gente ausculta com o estetoscópio. Então, a primeira bulha cardíaca acontece na fase 3 do ciclo cardíaco, em que a gente tem uma contração ventricular isovolumétrica, não tem sangue ejetado, essa válvula atrioventricular se fecha, o sangue turbilhona, mas ele não tem pressão suficiente para abrir as semilunares. E aí a gente tem o barulho que a gente ausculta. Na fase 4, a gente já tem o final dessa contração do ventrículo. Então, ele começou a contrair, fez a contração isovolumétrica, e ele vai terminar de contrair. Aí, na hora que ele termina, ele consegue ejetar o sangue. E aí, quando a gente tem esse final da contração ventricular, a gente tem pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares e ejetar esse sangue, né? O sangue vai sair ali do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e vai ser distribuído para o corpo. E do ventrículo direito, ele vai para o tronco pulmonar e vai se oxigenar ali nos pulmões. Beleza? Então, essa é a fase 4, em que as válvulas semilunares abrem e a gente tem a ejeção ventricular. Tá bom? A fase 5 agora é quando a gente tem o relaxamento ventricular isovolumétrico. Da mesma forma que a gente teve a contração ventricular isovolumétrica, em que a gente não tem mudança de volume, aqui na fase 5 a gente já ejetou o sangue. Então não vai entrar sangue aqui dentro desse ventrículo mais. Esse ventrículo vai se relaxar para poder se preparar para um próximo ciclo cardíaco. Então o que vai acontecer aqui nessa fase 5? A gente vai ter o relaxamento ventricular isovolumétrico, em que a gente não tem mudança de volume, porque esse ventrículo ele não vai aumentar seu volume sanguíneo, então ele relaxou. Ao relaxar, a gente tem que a pressão dentro do ventrículo diminui. Se essa pressão diminui, o sangue que foi tanto para o tronco pulmonar quanto para a aorta, esse sangue vai voltar, uma parte dele, né? Obviamente, o resto já foi para o corpo, o pulmão e tudo mais, mas uma parte dele volta, e na hora que ele volta, ele fecha a semilunar. Quando fecha a semilunar, a gente tem que esse sangue que está ali na artéria, ele vai turbilhonar. Quando esse sangue que está na artéria turbilhona, o que a gente tem? O barulho, a segunda bulha cardíaca. Então, fechou a válvula semilunar, turbilhonou o sangue nas artérias, segunda bulha cardíaca. Então, na fase 3, a gente tem a primeira bulha cardíaca, que é quando a gente tem a contração ventricular isovolumétrica, sangue turbilhona dentro dos ventrículos, fecha atrioventriculares, primeira bulha. Tum! Na segunda bulha, a gente tem que ela acontece na fase 5, relaxamento isovolumétrico dos ventrículos, sangue voltou um pouquinho nas artérias, fechou as semilunares, turbilhonou, segunda bulha. Tá. Então, tum, tá. Tum da primeira bulha e o tá da segunda bulha. Tá bom? E aí, aqui a gente já falou das bulhas mais importantes para a fisiologia. Tem a terceira bulha e a quarta bulha também, só que elas são mais importantes na parte de patologia. Então, para a prova de fisiologia, vamos focar mais na primeira e na segunda bulha, tá? Então, primeira, fechamento das atrioventriculares, segunda, fechamento das semilunares. E o que a gente escuta? É o fechamento das válvulas? Não. É o turbilhonamento do sangue ali dentro. O sangue turbilhonou, fez barulho, a gente escuta. Beleza? Agora, vamos para a parte do gráfico do ciclo cardíaco. Esse gráfico sempre cai na prova, então é muito importante que a gente tenha ele muito bem em mente. Então, vamos lá.
que a gente tem nesse gráfico? Primeiro, que a gente sabe que no nosso ventrículo esquerdo, nós temos 65 ml, que é um volume residual, né? Então, a gente tem esse volume residual no ventrículo esquerdo, para que a gente use em caso de necessidade, ele fica ali dentro. E aí, a gente já vai iniciar esse ciclo cardíaco com 65 ml. Então, a gente não inicia no zero, a gente inicia em 65 ml. E aí, a gente vai encher esse ventrículo pelo enchimento passivo. O enchimento passivo acontece de A para a linha, né? A para a linha. Vamos seguindo aqui, então, ó. De A, que é no início, para a linha, nós temos a primeira fase, que é o enchimento passivo dos ventrículos. Nós estamos aqui, ó, aumentando o volume do ventrículo e não estamos aumentando a pressão. E aí, de A' para B, o que a gente tem? A gente tem a contração do átrio. O átrio contrai e ejeta o finalzinho de sangue que está lá no átrio para o ventrículo. E aí, quando a gente tem essa ejeção final, é um volume de sangue muito pequenininho. Olha aqui para você ver, o tanto que de A' para B mudou pouquinho, porque aumentou só um tiquinho de sangue, que era o restinho que estava lá no átrio. E aí, a gente tem o B aqui, ó, que é o volume final que esse ventrículo ficou. Então, ele ficou com 135 ml no final. E aí, depois de B, a gente vai ter a contração ventricular isovolumétrica, que acontece de B para C. Por que a contração ventricular isovolumétrica está acontecendo aqui? Porque a gente tem que não está mudando o volume, mas está aumentando a pressão. Lembra que eu falei que na fase 3 a gente tem um aumento da pressão, justamente pelo fato da gente precisar fechar as atrioventriculares, né, as válvulas, e aí a gente fecha essas válvulas, mas não tem pressão suficiente para ejetar o sangue, abrir as semilunares. Então, de B para C, nós temos a terceira fase, que é a contração ventricular isovolumétrica. De C para D, nós já temos uma diminuição de volume e um aumento de pressão. Então, é o finalzinho da contração ventricular. Então, ó, contraiu o restinho, o que vai acontecer? Ejeção ventricular. Então, a gente tem aqui a fase 4, em que a gente tem a ejeção ventricular de C para D. Esse volume aqui, então, diminui e a pressão aumenta. Então, ejetou o sangue, a gente teve que as válvulas semilunares abriram, esse sangue foi ejetado. Depois de D para A, nós temos a manutenção de volume e a gente tem o relaxamento, ó, relaxamento ventricular isovolumétrico. Por que eu sei que é um relaxamento? Porque a pressão está diminuindo. E por que eu sei que é isovolumétrico? Porque eu não tenho mudança de volume. Eu já estou ali com o meu volume residual final. Então, de D para A gente tem a quinta fase, tudo bem? E aí, gente, uma coisa que é muito importante a gente se atentar nesse gráfico é onde que está a segunda bulha e a primeira bulha. A primeira bulha, ela acontece na fase 3, certo? Que é quando eu tenho ali a contração ventricular isovolumétrica, fechamento das atrioventriculares, sangue turbilhona, eu escuto. Onde que está acontecendo essa terceira fase, de B para C. Então, de B para C, eu tenho a primeira bulha. De D para A, eu tenho a segunda bulha. Por quê? Porque ela acontece na fase 5, em que eu tenho relaxamento isovolumétrico ventricular. Então, relaxou, eu tenho que a bulha, que a válvula semilunar se fecha, sangue turbilhona nas artérias, ausculto, segunda bulha. Beleza? Então, aqui de D para A eu tenho a segunda bulha e de B para C eu tenho a primeira bulha. Isso é muito importante, tá? Aqui, nesses outros slides, eu coloquei tudo que eu falei para vocês poderem estudar com calma, ler. E aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o volume de sangue que foi ejetado desse coração. Então, o volume de sangue que eu ejetei para o coração, por exemplo, naquele gráfico que é do ventrículo esquerdo, eu ejeto esse volume de sangue para onde? Para o corpo, certo? Eu ejeto para a aorta, que vai distribuir sistematicamente para o corpo. Então, naquele gráfico, eu tenho que o volume sistólico é o volume de sangue que foi ejetado do ventrículo esquerdo para o corpo.
E aí a gente consegue calcular esse volume. Como que a gente calcula pelo gráfico? A gente vai pegar o volume diastólico final, que é aquele volume quando o ventrículo está totalmente relaxado e totalmente cheio, menos o volume sistólico final, que é quando esse ventrículo fez a sístole, né? Fez a contração, ejetou sangue, o que restou lá dentro é o volume sistólico final. O volume sistólico final, ele é aquele que sobrou dentro do coração. Você concorda comigo? Que ele é aquele que sobrou dentro do ventrículo esquerdo? E eu já não disse para vocês que geralmente o volume residual que a gente tem assim em média, né, no ser humano é de 65 ml. Então aqui no gráfico a gente tem a representação de que esse volume é de 65 ml. E a gente tem a representação de que o volume diastólico final é de 135 ml. Então, para fazer a fórmula do volume sistólico, a gente pega o diastólico final, 135, e o sistólico final, 65. A gente tem que o volume sistólico é de 70 ml. O que significa isso? Que a cada ciclo cardíaco, esse ventrículo esquerdo está ejetando cerca de 70 ml para o corpo. Então aí a gente consegue perceber que a cada batida do coração, ele está injetando 70 ml para o corpo. Então é isso, gente. Aqui estão as nossas referências e a nossa sugestão de leitura complementar. Fisiologia humana é muito bom, porque tem uma didática muito boa, tá? Principalmente para essa parte de fisiologia cardíaca. Então é isso, obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente.